Por exemplo, a Catalunha é uma região da Espanha em que toda a militância lá é em torno de uma temática linguística e cultural. Os brasileiros chegam na Espanha e estranham muito o fato do Barcelona cantar o hino da Catalunha e não cantar o hino da Espanha. Então a gente chega aqui no Rio Grande do Sul, é a mesma coisa. Os gaúchos ninguém estranha, né? Então a gente observa que os grupos humanos têm necessidade de identidades, elas são formas de se ver, e dos grupos humanos gostariam que os outros vissem a si próprios como eles se enxergam, o que nem sempre acontece. Mesmo na França, que, digamos, impõe uma cidadania, aí o conceito de cidadania, né, não é propriamente identidade. A cidadania é que todos são iguais perante a lei, isso é o conceito francês, mas mesmo na França é um país tenso racialmente, etnicamente, religiosamente. Não foi possível evitar isso. Então, essas tensões, a França, por exemplo, não admite a temática racial, não contempla diferenças raciais, mas as diferenças raciais em muitos lugares são o barril de pólvora. Né? Agora, Jacques e Nando e Fischer, chega uma hora, primeiro tem o plano conceitual, mas tem uma hora que é muito concreto. Por exemplo, na França, aconteceram várias grandes polêmicas. Teve a polêmica que levou à lei que proíbe o uso do véu. Do chador. Exatamente, nas escolas, não pode crucifixo, não pode nada. A escola é laica, não pode ir com nenhum símbolo religioso. Isso foi uma grande polêmica, e que de alguma maneira continua. Mas teve uma polêmica depois, até mais recente, que era a seguinte: a França é um país que tem muitas piscinas públicas. Sim. Isso é muito comum, o uso de piscinas públicas. O Brasil também tem, né? Não muito, mas tem. Na França era uma coisa assim que me parecia, não sei, mais... Sim, totalmente integrada. Me chamava a atenção. Posso te contar até em parênteses aqui, quando eu morei lá 1 ano, os meus filhos foram para a escola, né? Eles iam para a escola e tinha um dia que tinha aula de natação. Aí saíam da escola, uma gurizadinha de 8, 9 anos de idade, ia caminhando pelas calçadas. Sabe calçada? Lembra a calçada? Assim, né? Calçada, e um professor ia com 30, 40 guri, tinha aula de natação, porque até o quinto... Na piscina pública. Piscina pública. Colégio público, piscina pública. Que tinha um pressuposto de que até o 5º ano de escolaridade o cara tinha que aprender a nadar, tinha que aprender a sobreviver na água. Sem nenhuma dificuldade. E aí aconteceu a seguinte polêmica. E aí eu lembro disso para pôr em discussão como é que resolve. Determinados grupos muçulmanos disseram o seguinte: nós não queremos mais uma piscina de homens e de mulheres. Compartilhada por homens e mulheres. Tem que ter uma piscina pública só para as mulheres. Para homens e para as mulheres. Dividir. E aí, primeira reação, digamos assim, da subprefeitura daquele distrito. Não, aqui a lei é a mesma para todos, homens e mulheres, do ponto de vista da lei, são iguais, não vai ter essa diferenciação. Negamos. Aquilo se transforma numa pressão, num movimento, em manifestação. Como é que resolve? O Estado tem que investir numa piscina para cada um, ao menos naquele bairro, para contemplar as diferentes culturas que habitam aquele bairro e que são igualmente legítimas e que demandam uma ação do Estado atendendo às suas reivindicações? Ou o Estado diz, não, aqui nós vamos bater pé e vamos fazer em Roma, faça como os romanos. O que faz? Tu está trazendo um exemplo de uma tensão cultural que é o tema do livro. O livro trata exatamente dessas ocorrências. Essa é só uma micro-ocorrência, entre, digamos assim, milhares de ocorrências desse tipo. Países que eram muito favoráveis à imigração, que favoreciam o multiculturalismo, estão se tornando outra vez monoculturalistas. O caso dos países, Noruega, por exemplo, hoje uns países que têm, países da Escandinávia, que eram países muito abertos à imigração, estão adotando políticas imigratórias muito rígidas, exatamente por causa desse tipo de problema. Na Suíça, o problema foi os minaretes dos muçulmanos, mas não são só os muçulmanos que têm esse tipo de conflito, tem vários grupos. Nos Estados Unidos, por exemplo, os militantes brancos, hoje tem toda uma militância que afirma que existe uma ameaça de genocídio contra os brancos, né? Esse é o argumento dos grupos racistas, da extrema-direita, esse é o argumento. Supremacistas. Inclusive, muitos deles foram expulsos do exército americano porque eles estavam, digamos assim, envolvidos no que eles chamavam de
a guerra racial, Racial Holy War. Né? Então, santa racial. Então esse é o argumento. Então essas tensões que tu está referindo como exemplo, elas estão hoje frequentes em vários países. Na Europa Oriental, por exemplo, a Polônia, que é um país com uma identidade católica. Mas o catolicismo está impregnado na identidade nacional, né? E essa temática de identidade nacional é brasileira também, tem uma quantidade enorme de autores brasileiros que debatem o tema da identidade brasileira, que é um tema muito saliente em função não só da imigração, mas por causa também da escravidão. Claro.